Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Anderson Magalhães, o seu professor de língua portuguesa aqui no YouTube. Na aula de hoje, nós vamos tratar um pouco aí sobre regência verbal. Regência verbal é um assunto que traz muita dificuldade, que traz muitas dúvidas para os alunos. Um detalhe da regência verbal, você tem que tomar cuidado que, fazendo pesquisas na internet, você vai encontrar diferentes posicionamentos acerca das diferentes regências das centenas, dezenas, centenas, milhares de verbos que são cobrados em concursos públicos quando se fala em regência verbal. Existe também um dicionário do Luft, um dicionário de regência verbal. É importante que você tenha esse dicionário de regência verbal e é importante também que você baseie o seu estudo de regência verbal por bons gramáticos que sejam reconhecidos. Tá? Se você for fazer pesquisas pela internet, o que você vai reparar é que em alguns sites ele vai dizer para você, olha, tal regência está sendo aceita na língua portuguesa. Porém, fazendo um estudo mais aprofundado, com os gramáticos que têm autoridade no assunto de língua portuguesa, no dicionário de regência verbal, ou quando você vai consultar uma gramática como esta, do eminente Evanildo Bechara, você vai perceber que aquele site não está amparado por nenhuma autoridade linguística para dizer que determinada regência verbal está sendo aceita na norma culta da língua portuguesa. Portanto, é um assunto que traz diversas nuances e que você precisa tomar bastante cuidado. Quando falamos de regência verbal, estamos falando da necessidade ou não de um verbo utilizar uma preposição. E isso será definido pelo significado desse verbo, tudo bem? Então, a regência verbal está intimamente relacionada com a semântica daquele verbo. A semântica traz o campo do significado das palavras. Portanto, para eu saber se em determinada situação, para determinado significado, o verbo terá preposição ou não terá preposição, eu preciso então conhecer o significado em que aquele verbo está sendo empregado naquela frase, e aí, com isso, posso determinar a sua regência. Tudo bem? Eu trouxe aqui na aula de hoje três verbos, sob a perspectiva de Evanildo Bechara, Moderna Gramática da Língua Portuguesa. Portanto, pessoal, não é achômetro, não fui pesquisar em qualquer lugar, eu fui numa autoridade da língua portuguesa. Bem, os verbos que eu trouxe hoje foram os verbos implicar, namorar e pagar, que são verbos que trazem bastantes dificuldades em sua regência verbal. Bem, vou falar inicialmente, vou colocar aí na ordem alfabética, falar inicialmente do verbo implicar. O verbo implicar é muito comum o seu uso com o sentido de resultar, acarretar. Olha o exemplo. Isto implica erro. Isto resulta erro. Isto acarreta erro. Portanto, o verbo implicar, ele pode assumir um sentido, um significado de resultar, acarretar. E aí, nesse caso, a regência verbal trazida por Evanildo Bechara, a regência verbal do verbo implicar, nesse caso, ela é uma regência em que o verbo será transitivo direto, ou seja, não há preposição. O verbo não pede preposição. Então, isto implica erro.
essa atitude implicou graves consequências. Portanto, nesse sentido de resultar, de acarretar, o verbo implicar não exige a preposição em. Por exemplo, seria errado dizer que essa atitude implicou na sua demissão em mais A, tá vendo? Essa atitude implicou em demissão, isto implica em erro. Não. Nenhuma dessas formas em que o verbo implicar pede a preposição em está correta. Nenhuma dessas formas está correta. Porque o verbo implicar, no sentido de resultar, acarretar, ele é um verbo transitivo direto. Ele não exige preposição, tá? Hernani Terra, agora trazendo Hernani Terra, ele traz um exemplo do verbo implicar, admitindo a preposição com, e aí ele será verbo transitivo indireto. Nesse caso, o verbo implicar, ele tem o sentido de pegar no pé, né? Pegar no pé de alguém, tá? Ficar ali implicando com a pessoa. Exemplo, João está implicando com Maria. Quer dizer, está pegando no pé dela, né? Fica ali apurrinhando a Maria, tá? Então, João está implicando com Maria. João implica com Maria. João sempre implica com Maria. Então, nesse sentido de pegar no pé, ficar ali apurrinhando a pessoa. Tudo bem? Então, vamos lá. O verbo implicar pode assumir esses dois sentidos. No primeiro sentido, de resultar, acarretar, Evanildo Bechara traz que ele não exige preposição. No sentido de apurrinhar, pegar no pé, ele exige a preposição com. Beleza? O segundo verbo que eu trago para esta aula, para nós pensarmos, é o verbo namorar. O verbo namorar, ter uma relação de namoro. E aí, nesse caso, Evanildo Bechara, ele é claro ao afirmar que o verbo namorar é um verbo transitivo direto. Portanto, eu digo que João namora Maria. E é coloquial, portanto, não é aceito pela norma culta da língua portuguesa a seguinte construção: João namora com Maria. Não. Eu já vi na internet, pesquisando no Google, eu já vi aí um dicionário dizer que João namora com Maria é aceito. Porém, Evanildo Bechara é claro ao afirmar que a construção com no verbo namorar, ela é coloquial. Portanto, ela não é admitida pela norma culta da língua portuguesa, que é a norma cobrada lá no seu concurso público. Portanto, fique com isso, ó. Verbo namorar é um verbo transitivo direto, não exige preposição, tá? Então, João namora Maria. O complemento do verbo namorar é um complemento sem preposição. O terceiro e último verbo que eu trago para esta aula é o verbo pagar. Que é um verbo transitivo direto e indireto, também chamado de verbo bitransitivo. O verbo pagar, ele admite, então, dois complementos. Um sem preposição e um complemento com preposição. Olha o exemplo. Paguei a conta. Esse a é artigo feminino, tá? Porque conta é um substantivo feminino. Então, paguei a conta ao gerente. Esse ao é preposição a mais artigo o, então uma combinação. Então, paguei a conta, ó, objeto direto, complemento sem preposição. Paguei a conta ao gerente. Esse ao gerente é um complemento verbal com preposição a. Então, eu paguei alguma coisa, ó, paguei alguma coisa
a alguém. Lembrando o seguinte, quando eu falo do verbo pagar, da regência do verbo pagar, o objeto direto, que é o complemento sem preposição, é a coisa paga. Então, eu paguei a conta, é a coisa que foi paga a alguém, ao gerente. Então, fica com isso, ó, verbo pagar. Eu pago X a Y. Eu pago X, X é a coisa paga. A Y, a alguém, quem está recebendo aquele valor que foi pago. Tranquilo? Então, o verbo pagar. Paguei a conta ao gerente. O gerente é quem? É a pessoa que está recebendo. Aí ele admite a preposição a. Tudo bem? Vai ser o objeto indireto. Outro detalhe do verbo pagar. Eu não posso dizer, por exemplo, paguei o médico. Tá vendo? Se eu digo paguei o médico, pagar o médico, esse o médico seria um objeto direto. Porém, o objeto direto do verbo pagar não pode ser pessoa. O objeto direto do verbo pagar deve necessariamente ser a coisa paga. Deve necessariamente ser a coisa paga. Tranquilo? Portanto, paguei alguma coisa, ó, coisa paga, a alguém. A alguém. Beleza? Então, o verbo pagar é um verbo transitivo direto e indireto, conforme diz o nosso eminente Evanildo Bechara. Beleza, pessoal? Portanto, fica com isso, ó. Regência verbal. Você precisa conhecer cada verbo. Você precisa conhecer o significado e aí, dentro daquele significado do verbo, se ele admite o complemento com preposição ou se ele admite o complemento sem preposição. Beleza? Fique ligado nesses verbos que eu trouxe na aula de hoje. Verbo implicar, verbo namorar e verbo pagar. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma crítica? Alguma sugestão? Coloque nos comentários. Estamos juntos, galera. Professor Anderson Magalhães, um grande abraço. Tchau, tchau. Fui.